E hoje, agora à noite, eu quero pensar um pouquinho sobre esse tema, tendo como foco a perspectiva do próprio Senhor Jesus. O que é que Ele tem para ensinar para a gente a respeito disso? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em João, capítulo 17. Eu vou ler dos versículos 11 até o versículo 18. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, aqueles que me deste, e protegi-los, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Senhor, abre o nosso coração nessa noite e fale profundamente no nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Coração puro. Esse é o tema geral do acampamento. E esse assunto, ou esse tema, faz a gente resvalar, faz a gente esbarrar, tocar em um assunto que tem sido tratado em muitos lugares, em muitos encontros de jovens, em muitos cultos de jovens que eu tenho sido convidado a pregar ou a participar. Santidade. O tema de vocês direciona para isso. Ou estou errado? O acampamento que eu vou pregar amanhã resvala santidade. Em outras igrejas que eu fui pregar, em cultos de jovens, ou coisa parecida, as programações da juventude são sempre voltadas à santidade. 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 E antes de pensar um pouquinho, eu queria fazer algumas considerações com vocês, antes da gente estudar o texto. Primeira consideração. Se o assunto de santidade tem sido altamente falado, então a gente pode concluir que a juventude cristã não está muito bem das pernas. Talvez o jovem que se diz cristão, ele não saiba quais são os seus deveres na vida. Ou talvez esses jovens que se dizem cristãos, eles saibam quais são os seus deveres na vida, mas eles não conseguem cumprir com aquilo que eles cantam, com aquilo que eles acreditam, ou com aquilo que eles professam nas igrejas. Ou ainda, esses jovens que se dizem cristãos, que vão para os acampamentos de carnaval, que lotam os seus cultos aos sábados, que vão para as escolas dominicais, para os cultos aos domingos e afins. Esses jovens que conhecem toda a liturgia, toda a dinâmica de igreja, não sabem lidar com a pressão fora dos muros da igreja, pressão que a sociedade impõe, pressão que se encontra na faculdade, na escola, em casa, no namoro e até com a pressão que se encontra dentro da própria igreja. Então,
primeira consideração, por falarmos tanto sobre santidade, 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 é que talvez a nossa juventude não esteja tão bem das pernas assim. Segunda consideração, por falar tanto em santidade, me preocupa o relacionamento que essa juventude que se diz cristã tem com Deus. Se nos preocupa tanto, se nós nos reunimos aqui nesse acampamento, para pensarmos o que é que a gente deve ou não deve fazer, abre parênteses, principalmente quanto à nossa vida moral, fecha parênteses, talvez a gente não tenha tido tanto tempo de deleite em Deus. Talvez essa seja uma geração de jovens que sabem muito sobre a liturgia, muito sobre a doutrina, muito sobre a igreja, mas sabem muito pouco sobre quem é Deus. Então, essa é uma segunda consideração que eu quero fazer. Será que o jovem de hoje sabe quem é Deus? Sabemos quem é Cristo de fato e o que o Espírito Santo faz na nossa vida a todo instante. E a gente tem desfrutado desse negócio. A gente, como diz Piper, nós nos deleitamos em Deus ou apenas nós desejamos Deus? Porque é uma diferença muito grande, segundo a tese de John Piper. Piper diz que o desejo é algo que você provou no passado, mas que você não tem no presente. Suponhamos, um dia você comeu o chocolate mais gostoso do mundo, e agora você quer comer aquele chocolate porque você já provou dele, mas você não tem nas mãos. Eu desejo o chocolate. Deleite é você ter o chocolate nas mãos e comer e lambuzar-se todo com ele. É você viver o presente do prazer. Piper diz que há uma diferença muito grande de deleite em Deus e desejo de Deus. Talvez, hoje de manhã nós choramos porque nós desejamos Deus, mas nós não temos nos deleitado nele. Quem é Deus? A terceira consideração e última que eu quero fazer. Talvez, por falarmos tanto sobre santidade, 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 talvez nós tenhamos um problema quanto à identidade dessa juventude que se diz cristã. Na igreja, nós nos mostramos como uma bela poesia escrita pelo sangue do Cordeiro e mostrando para as pessoas o quão belo nós somos na cruz de Cristo. Então, na igreja, na dinâmica de vida eclesiástica, a gente mostra uma bela poesia, mas quando a gente sai para fora da igreja, nós mostramos uma música de funk bem pesada, repleta de palavrões. Uma juventude que quer falar muito sobre santidade pode refletir que ela não sabe quem ela é, porque ela se comporta do muro para dentro da igreja de um jeito, para fora da igreja ela não evidencia a cruz que canta, ou a cruz que fala, que prega. Portanto, agora à noite, eu não vou dizer para vocês o que é que vocês devem ou não fazer. Se você está esperando que eu dê uma listinha para você nessa noite, você vai cair do cavalo, porque eu não vou dar. Eu não vou dizer para você o que é que você deve ou não fazer. Também não vou ficar aqui falando para vocês sobre algo que vocês já sabem. Eu não vou ficar falando sobre sexualidade com vocês. Ok? Outra coisa, eu também não vou ficar dando para vocês uma listinha de pecados abomináveis, terríveis, cujas consequências vão ser dramáticas, aterrorizantes, cheirando o inferno na sua vida. Não vou.
uma lista para você de pecados horríveis com consequências piores ainda. E muito menos vou me propor nessa noite, na minha última palavra com vocês, a falar para vocês com quem vocês devem ou não se relacionar. Não vou. Não fique achando que eu vou ficar falando para você. Não namore o cara que não é crente. Não namore a tchutchuquinha que não é crente. Não vou falar sobre isso. Eu quero pensar sobre coração puro, que me leva à santidade. Eu quero pensar sobre santidade no seguinte aspecto: qual é o relacionamento que você tem com o mundo? Analisando tudo isso por uma única palavra. Abre aspas. Vida. Fecha aspas. Não vou ficar falando nada sobre aquilo que a gente quer ouvir sobre santidade. Não vou perder meu tempo. Não vou perder meu tempo assim, aqui com isso. Eu quero pensar em santidade na maneira como você se relaciona com o mundo. Aliás, a gente tem uma visão sobre santidade muito míope, diga-se de passagem. Nós pensamos em santidade para nós. Para nós. Eu preciso ser santo. Tem um Aurélio aqui em cima? Não? Então eu preciso buscar mais. O Senhor da dor. Tem agora? Oh! Na senhora também não tem, não. Sai da santinha, não. A gente pensa em santidade como algo exclusivamente meu. Eu tenho que ser santo. Eu sou santo. Eu sou santo. Eu não quero também falar sobre santidade focada em você. Vai. Então você vai falar sobre santidade focada em quê? No mundo. No mundo. Eu penso que a juventude de hoje, ela se assemelha muito com a juventude, com uma determinada juventude de ontem. A juventude de ontem é a juventude hippie. Você está dizendo, não, posso, o que é isso? Estou vestido de bonitinho, não estou com droga aqui, estou com bebida aqui, como é que eu pareço um hippie? Parece na ideologia sim. Por quê? Eu creio que a juventude de hoje caminha sobre a mesma base da juventude de ontem, dos hippies. E eles têm duas bases. Juventude de hoje e a juventude de ontem. Primeira base, o passo direito é que a juventude de ontem e a juventude de hoje vive uma vida boêmia. É um bando de coruja. É um povo que gosta da night. É um povo que gosta da noite e desfruta do prazer dela. Segundo passo é que a juventude de ontem e a juventude de hoje é altamente hedonista. E o que eu quero dizer com hedonista? É uma juventude que eu faço o que eu quero para ter prazer. E se for preciso, eu faço escondidinho. Aliás, isso é uma outra crise, porque tem jovens hoje que nem escondido faz, joga direto no Facebook. Na minha época a gente tentava fazer escondidinho. Hoje, cara, quando a nossa juventude de hoje caminha para uma vida boêmia, e quando a nossa juventude de hoje dá o segundo passo para o hedonismo, entenda, eu não estou dizendo que ter prazer é errado, ok? Mas a direção que nós damos para o prazer, sim. Ter prazer é errado. Deus pode me dar muito prazer na vida, mas a direção que nós damos para ele, esse é um problema. Quando nós distorcemos isso, nós vamos gerar uma sociedade que Francis Schaeffer diz que é uma sociedade de plástico. O que ele quis dizer com uma sociedade de plástico? O plástico, ele é um material sintético, desprovido de textura, né? E
sem qualquer nenhuma forma natural. Já viu flor de plástico? Aquelas bananinhas de plástico, já viu? Maçã de plástico. Pois é aquilo. Uma sociedade de plástico, fria, sem relacionamentos profundos, sem relacionamentos transformadores, sem naturalidade. Plástico. Sintético. É essa sociedade que a juventude de hoje tem formado. No Facebook, nós temos 1000 amigos. Mas na hora que o bicho pega, você não tem ninguém. No MSN, zilhões de contatos. E quando o cara começa a encher o teu saco, você vai e bloqueia ele. Porque nós não somos mais uma geração que lida com as diferenças. E quando o outro nos confronta, deleta. Tchau. Surge a pergunta: a quem é que nós servimos? Quem é que você serve? Quem é o Senhor da sua vida? Aí, essa resposta, por nós estarmos num acampamento com a galera que vai à igreja, parece ser uma resposta fácil, mas não é. Porque nós podemos achar que servimos a Deus, mas na verdade nós servimos a instituição igreja. Está cheio de jovem que não serve a Deus, mas serve a instituição. E sabe qual é o tipo de relacionamento de jovens que servem à instituição igreja? Não é um relacionamento baseado no amor, mas é um relacionamento baseado no medo. O perfeito amor lança fora o medo. E aí, o jovem hoje pinta, vai fazer uma caricatura de um Deus que tem na mão direita, na mão esquerda um cajado e na mão direita um trovão, para jogar na sua cabeça na primeira coisa errada que você fizer. É uma geração que não se relaciona com Deus por amor, mas com medo, por causa da instituição. Porque se eu fizer alguma coisa errada, disciplina. Resultado? Não existe coração puro. Logo, não existe santidade. Ou, pior ainda, jovens que podem achar que servem a Deus, mas não servem a Deus, servem a ídolos do coração, que estão aí impregnados na sua alma e na sua vida. Ídolos do coração? Sim, você pode servir a ídolos do coração, à carreira, ao dinheiro, ao sexo ilícito, às pessoas, ao reconhecimento, ao tapinha nas costas, a qualquer outra coisa que esteja aí ocupando o lugar que deve ser de Deus. E a consequência disso tudo, que eu tenho falado até aqui, vai desembocar, sabe aonde? Na maneira como você se relaciona com o mundo, na maneira como você se relaciona em Taguatinga, na maneira como você se relaciona no seu trabalho, com as pessoas com quem você trabalha, na faculdade, na escola, em casa, com os amigos, na rua, no shopping, em qualquer lugar. A quem é que você serve? A resposta correta para a gente se relacionar de uma maneira correta com o mundo é Jesus. Jesus é o exemplo maior de como nós devemos nos relacionar com o mundo. No texto que eu li, em João 17, Jesus tem uma preocupação aqui nessa oração. E a preocupação de Jesus é exatamente a preocupação que eu estou falando com você hoje. Jesus ora para os seus discípulos porque Jesus está extremamente preocupado como os seus discípulos vão se relacionar com o mundo depois que ele partir. Como que os discípulos dele iriam se relacionar com o mundo? E a preocupação de ontem é a preocupação de agora. Como é que nós vamos nos relacionar com o mundo, com a juventude que hoje tem colocado nesse momento
camisinha no bolso para sair para o carnaval e transar, e usar droga. E nós, onde é que nós estamos? Protegidos dos pecadores. Pagamos um lugar bacana. Nos isolamos da peste. Nos isolamos dos inferninhos para vivermos a nossa santidade. Jesus faz algumas afirmações nesse texto. No versículo 11 ele diz: Senhor, Pai, eu estou indo para o Senhor, eles continuam no mundo, e eu quero que eles sejam um. No versículo 13, ele diz algo que os jovens também hoje perderam. Ele diz: e que eles estejam no mundo tendo o meu gozo completo. Não é o seu, é o gozo dele, é a alegria dele em você, em estar no mundo. Versículo 14, Jesus diz: eles não são do mundo. Não são do mundo. Versículo 15, Jesus fala: Pai, eu não estou pedindo para o Senhor tirar eles do mundo, como nós estamos fazendo aqui, e como tantas outras igrejas estão fazendo hoje. Talvez vocês nunca mais vão me chamar para pregar, depois do que eu vou falar hoje. Mas eu preciso dizer, porque eu já disse isso para a minha juventude. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Versículo 17: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. E o versículo 18, Jesus fala do aspecto de enviá-los ao mundo. Primeiro, a palavra mundo se repete muito aqui. Então a gente tem que entender o que é o mundo aqui. O que é o mundo aqui? Biblicamente, a gente tem três maneiras diferentes de entender ou interpretar a palavra mundo. Primeiro, biblicamente, mundo como criação. Deus criou o mundo. Efésios capítulo 1, versículo 14 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, criação. Segunda interpretação da palavra mundo: terra que é habitada, uma terra habitável. Romanos capítulo 1, versículo 8: em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Em todo lugar que é habitado por gente vai ser proclamada a palavra. E terceira interpretação da palavra mundo: mundo como um estilo de vida que o cristão não deve participar. Mundo como um estilo de vida que o cristão deve evitar. João capítulo 18, versículo 36 diz, Jesus dizendo: o meu reino não é desse mundo. E o texto de João, no capítulo 17, o mundo está se referindo a quê? A qual dos três? Terceiro. Um estilo de vida que o cristão não deve abraçar. Agora a pergunta que a gente tem que fazer é simples: qual deve ser então a nossa relação com o mundo, já que Jesus está dizendo, eles não são do mundo, mas eu não peço que os tires do mundo? Qual é o tipo de relacionamento que nós devemos ter com o mundo? E para a gente responder a isso, a chave hermenêutica, a chave de interpretação, para a gente entender essa pergunta, está no versículo 18. Versículo 18 diz: assim como tu, Pai, me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. A nossa relação com o mundo é uma relação similar a
ao envio e à encarnação de Jesus. Isso é muito profundo. O nosso envio ao mundo é da mesma maneira como Jesus veio ao mundo. E como é que ele veio enviado pelo Pai? Qual foi o propósito do envio de Jesus? Amar o mundo, salvar o mundo. Se nós não entendemos essa realidade, de que nós somos enviados ao mundo, tendo como exemplo o envio de Jesus, a nossa relação com o mundo lá fora, pelo menos, ela vai ter dois aspectos negativos. Você quer ver só? Primeiro aspecto negativo, se nós não entendermos o versículo 18, se nós não nos envolvermos com o mundo como Jesus veio ao mundo, nós vamos ter um envolvimento com o mundo em dois aspectos negativos. Primeiro aspecto, nós vamos ter uma relação com o mundo, uma relação preconceituosa. Essa é a primeira relação. Uma relação preconceituosa. Preconceito, porque nós achamos que o mundo é mais pecador do que nós. Sabe o cara que agora dentro do carnaval, aí você diz assim, eu estou no retiro de crentes, aleluia. Porque ele agora, eu não estou com a palavra de Deus aberta. Glória a Deus. Ouça um amém? Amém. Essa é uma relação preconceituosa com o mundo. E aí, você sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos nos fechar na nossa teologia sem vida. Nós vamos nos fechar nos nossos encontros de juventude altamente egoísta. Colocamos grades enormes nas igrejas, fechando, separando igreja, santo e mundo secular. E aí a gente vem para o acampamento curtir a nossa salvação, curtir a nossa santidade. Por quê? Porque nós somos preconceituosos, porque nós não entendemos que o Senhor Jesus nos enviou da mesma forma que o Pai o enviou. E sabe por que nós somos preconceituosos? Porque nós somos diferentes. É o que nós dizemos. Nós somos diferentes deles. Quanto aos costumes, quanto às vontades, e etc, e etc, e etc. Então, como é que isso se dá na prática? É fácil. Olha as nossas programações. As programações da juventude da igreja. As programações feitas para quem? São feitas para quem? Para nós. Elas têm a nossa cara. Elas têm a nossa linguagem. Elas são feitas dentro da nossa igreja, sem o propósito de comunicar a juventude que agora está no carnaval. Por que a gente não faz um acampamento para os caras que estão no carnaval? Deixa os caras entrar aqui com droga, deixa os caras entrar aqui com bebida, deixa os caras entrar aqui com cigarro. O que a gente vai fazer com eles? Você entra, mas olha lá, isso aí não pode acontecer aqui. Então, nós somos presos, sabe por quê? Eu não estou fazendo nenhuma defesa ao que eles estão fazendo. Mas se nós não somos enviados ao mundo, entendendo o versículo 18, nós vamos viver uma geração altamente preconceituosa, sem graça, sem vida, que não comunica o Evangelho. Sabe o que nós queremos? Nós queremos formatar as pessoas, segundo o nosso jeito, segundo o nosso gosto. É isso que nós queremos. A segunda, se nós não entendemos o versículo 18, nós vamos nos envolver também tendo um segundo aspecto negativo comum. O primeiro é que nós vamos nos envolver com eles de uma maneira preconceituosa. O segundo é que nós vamos nos relacionar com o mundo vendendo os nossos valores ao mundo. Uma juventude, existe uma juventude que se comunica muito bem com o mundo. Existe uma juventude que circula muito bem entre o sacro e o profano, que nós chamamos. Existe uma galera que consegue falar muito bem com os crentes e com aqueles que não são da igreja.
acesso a essa galera que não está na igreja, que não está debaixo da cruz. Ele entra, mas ele negocia os valores do reino. Cedem às pressões e cedem às suas próprias cobiças. E ao invés de propagarem o reino, envergonham o Rei dos Reis. Ao invés de viverem os benefícios do reino, eles pegam os valores do reino e vendem por um prato de lentilha, por migalha. Quando nós entendemos o versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. A algema cai. Quando nós entendemos que a nossa identidade está baseada nesse trecho, o nosso preconceito cai e nós nos envolvemos com o mundo sabendo quem nós somos. Nós somos livres para nos relacionarmos com o mundo como Cristo se envolveu com ele. A maioria dos nossos amigos são quem? Crentes. Por quê? Porque nós não desenvolvemos amizade com gente que não é crente. Sabe por quê? Ou porque a gente é preconceituoso, ou porque eu tenho medo de abrir os meus valores. Cristo veio ao mundo para gerar vida. E o nosso envio ao mundo deve gerar vida no mundo. Eu fico pensando se Jesus estivesse vivo hoje. Sim, fisicamente, obviamente, né? Aqui assim. Eu fico pensando como é que seria esse negócio. Nós iríamos para o culto no domingo, aí nós pegaremos Jesus. Fica aí no altar, que agora nós vamos adorar o Senhor. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Tu és lindo, Senhor, tu és o amado da nossa alma, aleluia, glória a Deus. Acabou o culto. Aí nós vamos para nossas casas. Aí Jesus vai sair, aí a gente fala assim: não, Senhor, o senhor vai? Fica na igreja, homem. Fica na igreja. E quando é na segunda-feira de manhã, quando você sai para ir para o trabalho, sabe aquele botequinho feio? Que está cheio de cara ali tomando cerveja? Pois é, quando você sai, você encontra Jesus sentado com esses caras. Aí você olha, não. Ontem foi domingo. Como é que ele está sentado com esses pecadores? Não, para um pouquinho. Pegando o celular aqui, porque eu tenho que mandar isso para o pastor. E eu vou postar no Facebook ainda. Aí chega lá, pastor, aqui, eu vi Jesus sentado na roda dos escarnecedores. Eu vi Jesus sentado e comendo com pecadores. Isso te lembra alguém? Lembra alguém bíblico falando isso? Os fariseus, né? Ou a multidão que ficou brava quando Jesus comeu com Zaqueu. Pois é. Aí quando chega na terça-feira, o pastor liga para Jesus: Jesus, eu preciso ter uma conversa com o senhor, vamos conversar. Aí o pastor chega para Jesus e fala assim: Senhor, olha só, o senhor não pode ir para esses lugares. O senhor tem que ficar na igreja. O senhor tem que falar com o povo do Senhor. Está entendendo? Então assim, não faz mais isso. Quando chega na terça-feira, você encontra o Senhor no mesmo lugar, conversando com os mesmos caras. Aí não dá mais. Aí o pastor reúne o conselho. Aí chega na terça-feira, manda um e-mail para Jesus, a gente tem que conversar. O conselho. Sabe o que o conselho faz? O conselho diz: Senhor, o senhor está no lugar errado, falando com pessoas erradas, vamos ter que disciplinar o senhor. A gente ri, mas isso é doentio. Sabe o que nós fazemos com o Senhor? Nós o colocamos para fora da igreja, porque nós não queremos o Senhor que comunica o mundo. E aí nós nos tornamos como a igreja do Apocalipse, onde o Senhor Jesus está do lado de fora batendo. Eis que estou à porta e bato, se você abrir eu vou entrar.
A gente quer evangelizar com esse texto. Mas esse texto não é evangelístico. Esse texto é para a igreja. Porque Jesus está falando para a igreja que fechou ele do lado de fora e que não deixa ele entrar. É interessante a gente ver esse movimento de João no capítulo 17. Principalmente do 17, do versículo 17 e o versículo 18. No versículo 17 Jesus fala da santidade que é a verdade. E no versículo 18 ele envia o mundo. Sabe o que é santidade? Santidade não é apenas fazer as coisas certinhas ou não. Sabe o que é santidade? Não é apenas você deixar as coisas pecaminosas no fundo do lago, né, sei lá onde. Não é isso. Não é apenas isso. Sabe o que é santidade? Santidade é gerar vida onde quer que você esteja. Isso é santidade. Santidade é muito mais do que fazer coisa certa ou não. Santidade é se relacionar com o mundo, gerando vida no mundo. Deixa eu dar um exemplo. Suponhamos que eu sou médico, ok? E a mesa de cirurgia está aqui, eu tenho que fazer uma cirurgia. Então eu purifico as minhas mãos, coloco a roupa da cirurgia e o cara está deitado aqui. E aí quando eu chego na porta, eu empurro a porta, eu entro na porta, e aí eu vou fazer a cirurgia da pessoa. Tem alguma coisa errada no processo? Tem. O que tem de errado? Eu botei a mão na porta. Minha mão está infectada. E quando eu toco no paciente com a mão infectada, possivelmente esse meu ato vai gerar morte, não vida. Sabe o que é santidade? Santidade é um médico que purifica as mãos. E o doente está ali. Ele não toca na porta. Ele toca no paciente, gerando vida no paciente. Isso é santidade. Aonde é que você está tocando? Que tipo de relacionamento você tem com as pessoas e com o mundo? As suas mãos estão gerando vida ou as suas mãos estão gerando morte? As suas atitudes têm gerado vida no coração das pessoas ou as suas mãos estão gerando morte com quem você se relaciona? Os seus pais estão sendo abençoados pela sua vida. Os seus amigos estão sendo abençoados pela sua vida. Na sua faculdade você gera vida com a sua postura de vida, ou você gera morte com a sua postura de morte? É tão fácil a gente se enganar. É tão fácil. Eu me lembro que uma vez no seminário, eu tirei o dia para fazer jejum. Olha que santo. Olha que santo. Falei, não, hoje, saí da aula do seminário, hoje eu vou fazer jejum. Não vou almoçar. Para seminarista não comer, pensa no inferno. Seminarista é um bicho morto de fome. Não tem jeito para nada, não tem comida que é comer. Fui pro meu quarto, parecendo um fariseu, gente. Não vai comer não, filho? Não, muito obrigado. Hoje não, vou comer não. Ô filho, vamos comer hoje? Não. Gostaram, né, velho? Aí os caras, o filho não vai comer hoje? Tive uma hora de revelações de Deus, vi anjos subindo, descendo, as casas que voltavam. E eu, aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, Deus bom! Lá no Santa Maravilha. Quando deu por volta das 4 horas da tarde, falei, bom, agora vou entregar, né? Tá bom, né? Eu tomei um café às 7 horas da manhã, um pãozinho, café às 7
assim, já estava lá. Agora vou comer um pedacinho. Botei o dinheiro no bolso. Eu estava doido para comer duas coisas. Eu queria comer bolo, que eu adoro bolacha bolo. E estava doido para tomar Fanta uva. O bolo seria um pão, e a Fanta uva seria um cálice. Eu ia fazer a assim. Fui na padaria. Cruzei o cenário com passos, né, de crente, fiel, santo, imaculado, intocável, cheiroso, aleluia. Comprei a bolacha. Abri a bolacha no meio que eu já fui comer e beber na frente. Oh, estava gelada, estava bom. Lá na frente, na mesma calçada que eu, apareceu um mendigo. Eu vim olhando o bicho de longe assim, na boa, tá tudo sob controle, velho. Mas qual o problema de um mendigo na rua? Ele abaixou e pegou o que do chão? Um copo plástico. Me viu. Eu com o bolo no braço e com a Fanta no outro. Quando eu vi que ele pegou o copo, eu falei, não. Peraí. Senhor, peraí. Você está de sacanagem comigo? Não vou nem olhar para esse miserável. Santo. Fui passando perto dele, o bichinho foi me vendo assim, aí ele parou. Fui passando perto dele, ele parou perto de mim. Ficou me olhando. Eu passei perto dele, coloquei a bolo debaixo do braço assim, não tinha onde esconder a Fanta uva. Eu passei do lado dele olhando. Aí ele chegou e falou assim para mim. Era óbvio, né? Era Jesus ali, não tinha jeito não. Rapaz, está dizendo para mim, dá um bolinho para mim. Batata, gente. Eu passei do lado dele, eu disse, eu vou embora. Dei 2 passos, o Espírito Santo falou assim, para, miserável. Aí eu parei. Olhei para ele assim e falei, como é que é? Aí ele falou assim, rapaz, é um copo assim de plástico. Eu nunca vi um copo de plástico grande, cara. O bicho desgramado achou um copo de plástico grande. E ela batia ainda. Aí ele falou assim, dá um pouquinho. Eu falei, Quando eu peguei a Fanta para dar, assim, tem coisas que a gente não pode ficar verbalizando, né? Mas tem coisas que é de Deus mesmo. E eu senti que eu tinha que colocar até onde ele falasse para parar. Ok, te dou. Paz, foi acabando minha Fanta, o bicho foi enchendo o copo, foi gelando o copo dele, eu vejo o trem gelando. Aí ele veio assim, chegou na boca do copo, ô moço, tá bom. Obrigado, velho. Obrigado, velho. Deixou um pouquinho pra mim, né? Gente, um tantinho desse jeito, assim. Aí eu virei as costas. Aí quando eu virei as costas pra ele, assim, ele falou assim pra mim, pô, você precisa bolacha, você vai correndo. Você é maldoso, hein, velho? Da bolacha, pô. Ainda bem que ele não viu, né? Aí chegou e falou assim pra mim. Deus é cômico, cara. Deus é muito bom. Ele fez assim, Deus te abençoe. Como eu falei, você quer brindar comigo? Não quero. Toma sua Fanta aí para eu ir embora. Deus te abençoe. Quando ele falou Deus te abençoe, ele me quebrantou, né? Aí quebrantou. Não tem jeito. Eu virei as costas e comecei a chorar. Fui embora. Seu fariseu! Você faz jejum, seu hipócrita!
Vai comer a pomo, velho. Deus deixou pelo menos a pomo seca para mim. Tá ótimo. Eu não estou dizendo que eu sou exemplo para ninguém. Mas esse exemplo particular da minha vida é um exemplo de santidade. A gente confunde santidade com o que é para mim. A santidade tem que gerar vida no coração das pessoas. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Hoje de manhã nós pedimos para Deus lágrimas. E Ele nos atendeu. Hoje à noite nós vamos pedir outra coisa. Nós vamos pedir para que Deus nos envie como santos, gerar vida aonde quer que nós venhamos estar.